Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Operação conjunta entre MPF e Polícia Federal desarticula a máfia dos caça-níqueis que explorava jogos de azar há mais de 17 anos, em 6 estados. Disputa por terras provoca violência em Mato Grosso do Sul. Fazendeiros e vereador são denunciados por morte de professores indígenas. Você acha que deve haver censura para o que se escreve no Twitter? O Ministério Público Federal é contra, por defender a liberdade de expressão. E veja também, em Tocantins, ex-diretora de escola é condenada por uso de bens públicos em campanha eleitoral. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, o programa do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal desarticularam máfia de caça-níqueis que explorava jogos de azar há mais de 17 anos em Goiás e mais 5 estados. Foram 15 meses de investigações que resultaram em prisões, buscas e apreensões. Os criminosos tinham a cobertura, inclusive, de integrantes da segurança pública. O esquema funcionava principalmente no estado de Goiás e no Distrito Federal. O grupo contava com a participação de 80 pessoas. A metade era das polícias civil, militar, rodoviária e federal e até da Justiça Estadual de Valparaíso, de Goiás. É bom ressaltar que o trabalho foi realizado na Polícia Federal em Brasília, apesar de o processo tramitar na Justiça Federal de Goiânia, em razão da grande infiltração que essa organização possui nos poderes públicos, especialmente na área de segurança pública. Os policiais envolvidos davam cobertura para a quadrilha. Eles informavam o grupo criminoso sobre investigações relacionadas à exploração ilegal das máquinas caça-níqueis. Em troca, recebiam propina. Os valores iam de R$200 a R$4.000 e eram pagos por mês. Houve tentativas de investigações durante vários anos. Nós fizemos uma tentativa de investigação em 2006, novamente, contra esse grupo e sempre havendo vazamentos. A partir de quando uma organização criminosa ela passa a se infiltrar no Estado, o Estado ele se torna vulnerável, a sociedade se torna vulnerável em consequência. O chefe da quadrilha seria o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ele ficou conhecido em 2004, depois que estourou o primeiro escândalo de corrupção no governo Lula. Valdomiro Diniz, ex-assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu, aparece cobrando propina de Carlinhos Cachoeira. O dinheiro iria reforçar o Caixa 2 das campanhas eleitorais de Rosinha Garotinho e Benedita da Silva, ao governo do Rio de Janeiro. As imagens foram gravadas 2 anos antes, quando Valdomiro Diniz era presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterge. Além das prisões que foram decretadas, e em razão dessa infiltração da organização criminosa na segurança pública, principalmente no estado de Goiás, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal pediu o afastamento de vários servidores, agentes políticos do cargo e já foi decretado o afastamento do cargo. Os acusados vão responder de acordo com as participações pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, evasão de divisas e violação de sigilo profissional, além da contravenção penal de exploração de jogo de azar. As autoridades de segurança pública também eram responsáveis por desenvolver pseudo-operações para a neutralização dos jogos, pseudo-operações, pseudo-trabalhos, para dar a sensação à sociedade de que estava havendo funcionamento das instituições. O Twitter contabilizou 500 milhões de usuários em todo o mundo no mês passado. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas usam o microblog. Segundo pesquisa Ibope, de 2009 para cá, o tráfego de brasileiros na rede social cresceu 96,8%. Com toda essa popularidade, você acha que deve haver censura para o que se escreve no Twitter? Em Goiás, o Ministério Público Federal é contra e defende a liberdade de expressão do internauta. Século XXI, globalização, computadores, redes sociais. Cada vez mais a internet faz parte do cotidiano das pessoas, no trabalho, nos estudos, pesquisas ou simplesmente para se divertir. Mas nem sempre a grande rede é usada para o bem.
O ambiente virtual é também cenário de crimes e contravenções. Só no Brasil, os crimes virtuais cresceram 6.513% de 2004 a 2009. Os dados são do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Em janeiro, a Advocacia Geral da União propôs uma ação civil pública na Justiça Federal contra o microblog Twitter. O objetivo é bloquear contas de internautas que divulguem informações sobre locais, dias e horários de blitzes policiais em Goiás. A AGU alega que a conduta dos internautas que usam o Twitter para divulgar informações sobre as blitzes de trânsito agride diretamente a vida, a segurança e o patrimônio das pessoas em geral. Os advogados da União defendem ainda multa diária de R$ 500 mil contra os réus, em caso de descumprimento da liminar. Esse valor não é aleatório. Por quê? R$ 500 mil é o valor que o Denatran e o IPEA, através de um estudo feito em 2006, eles mensuraram o custo de uma morte no trânsito para o país. E o custo para o país, que envolve perda de produção, internações, custos com saúde, seguros, custos judiciais, na época esse custo ficava em torno de R$ 420 mil por ano. A posição da AGU divide opiniões. Um dos argumentos é o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal. Eu acho que os sites de relacionamento foram feitos para você expressar opinião. Eu sou totalmente contra a censura. A internet é um meio de comunicação muito bom para a pessoa expressar o que ela está vendo, o que ela está sentindo. A liberdade de expressão também está prevista em tratados internacionais firmados pelo Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica, que criou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, institui que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e expressão. Integra esse direito a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, em qualquer meio. Com base na Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica, o Ministério Público Federal em Goiás, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, manifestou-se contrário à ação da Advocacia Geral da União. Para o MPF, além de garantir a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento, o texto constitucional proíbe qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Nós postulamos, o Ministério Público Federal, então, requereu que a ação da União seja extinta, sem julgamento de mérito, né, porque ela é inviável desde o início. Desde o início ela é inviável porque não há eficácia prática na pretensão e desde o início ela é inviável porque não há possibilidade jurídica de se manejar esta ação, que sem dúvida nenhuma levaria à censura nas redes sociais, e não é esse o objetivo do Estado Democrático de Direito, que se pontua, se caracteriza pela liberdade de comunicação, de troca de informações, em geral por todos os cidadãos e inclusive o Estado. O Estado também se comunica por intermédio das redes sociais. A Justiça Federal de Goiás ainda não analisou o caso, que se refere apenas a alertas sobre blitzes de trânsito no estado, mas, dependendo da decisão judicial, pode vir a ter impacto em todo o país. No próximo bloco, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, moradores de assentamentos sofrem sem água encanada desde 2008. E em Rondônia, o Ministério Público Federal cobra medidas urgentes de usina hidrelétrica que prejudicou a comunidade vizinha. Veja a seguir.